Nós da DMA estamos lançando o movimento Chega de Ligação Falsa. Milhões de brasileiros estão caindo em golpes telefônicos. Já caí no golpe telefônico. Por tentativas eu já passei por várias. Então chega de ligação falsa, né? Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais uma edição de O Quinto Set. A cada 15 dias aqui no canal do New Balls Please, um entrevistado ou uma entrevistada falando sobre tênis, sobre carreira. E o papo hoje é sobre tênis, mas o tênis por um outro lado, por uma outra visão, Fino. É, empresário. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra. Sempre fugi deles. Agora a gente traz ele na nossa frente. Luiz Fernando Buttori conosco, empresário hoje de Beatriz Haddad Maia, da Naná, de mais uma galera que ele vai falar aqui. Um apaixonado por esportes acima de tudo, por vários esportes, doente mesmo pelo negócio, trabalha com o que gosta. Bem-vindo, legal te receber aqui, ouvi-lo agora oficialmente em on, já te ouvimos bastante em off, vamos ouvi-lo em on. Seja bem-vindo, Buttori. Obrigado, Nardão. Obrigado, Fino. Para mim é uma honra ter sido convidado para estar aqui com vocês, né? Acho que é um momento bem bacana da minha vida, né? É legal poder compartilhar com vocês. Mas eu sou um espectador de vocês aqui. Eu sempre estou vendo tudo que vocês estão fazendo e parabéns por tudo que vocês fizeram, pelo tênis, pelo esporte, enfim, tudo que vocês fazem, né? Não que vocês fizeram, tudo que vocês fazem. Então é incrível o trabalho de vocês, eu fico bem feliz de poder compartilhar aqui com vocês. Primeira pergunta de sempre, qual é a sua relação com o tênis? A minha relação com o tênis é de longa data, né? Eu tentei jogar quando juvenil, eu falo tentei porque foi tentativa mesmo, era um juvenil bem ruim, né? Tinham alguns jogadores que me fizeram parar de jogar, entre eles o Marcelo Saliola, que eu jogava contra ele ali no Tietê, Espéria, não sei o que, eu nunca fiz um game, né? Até ia, era demais. Pegava ele ali, cara, não fazia um game, é sério, sempre 6-0, 6-0, eu falava, cara, como é que eu vou chegar a jogar tênis se tem um cara sobrenatural aqui do meu lado? Então, putz, eu joguei dos 9 anos até os 16, 17, né? Assim, para um nível de clube e tal, eu jogava até razoável, né? Via o Fino treinar em alguns momentos com o Cidinho no Pinheiros, né? Verdade. E eu treinava logo depois, ali num treininho um pouco abaixo do dele, né? Mas cara, sempre gostei muito, né? E não só de tênis, como você falou, eu adoro esporte, né? Sou doente mesmo por esporte, então eu já fui para várias Olimpíadas, todas as Copas do Mundo, já há bastante tempo. Então eu tenho um histórico assim de esporte que é incrível, tem um monte de histórias e tal, e, enfim, histórias do tipo, puta, Olimpíada, tava na primeira fila, vendo a final do vôlei masculino no Rio, invadi uma quadra, meu filho deu peixinho com os jogadores, botou medalha de ouro com o Bernardinho. Então, assim, eu tenho histórias muito legais, assim, no esporte que me marcam muito, que eu sempre quero estar envolvido. Então, para mim, assim, é um marco bem bacana, assim, o esporte como um todo, né? Mas o tênis, aí eu joguei juvenil, parei completamente de jogar, só assistia, né? E aí, enfim, via bastante Fino, Guga, fui pra Floripa ver Taça Davis, vi o Fino ganhar do Piolín na Taça Davis, assim, continuava acompanhando bastante, mas sem jogar, né? Você ficou anos, né, no mercado financeiro, você em algum momento, enquanto você trabalhava, ganhava o seu dinheiro, trabalhava como todo mundo que para de jogar, muda de profissão, em algum momento você pensou que você voltaria para o esporte de alguma forma? Não passava pela minha cabeça, assim. Onde eu acompanhava muito tênis é porque meu filho jogava, né? Meu filho jogava no Instituto Tênis, começou no Pinheiros, depois jogava no Instituto Tênis, jogou por 5 anos lá, jogou sério, né? Assim, ganhou Copa Guga de dupla, enfim, eu acompanhava ali o começo do João também, porque o João é 1 ano mais novo que meu filho, né? Então a Roberta estava sempre acompanhando ali o João, então a gente já se conhecia dessa época, então eu conheço o João desde criancinha também. Então acompanhava muito o tênis, sabia quem eram os jogadores, porque eu gosto muito, sabia todos os juvenis de todas as categorias ali, desde o Matheus Putinelli, que se destacava, vários jogadores, né?
Então, eu acompanhava, mas eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. Nunca, nunca. Não passava pela minha cabeça, assim. Agora, como é que isso aconteceu, então? Você tinha saído já do seu emprego no mercado financeiro, num grande banco, e como que apareceu a oportunidade de agenciar jogadores de tênis? Eu trabalhei em banco 28 anos, né? Minha carreira em banco foi dos 20 aos 48 anos, né? E quando eu saí, na verdade eu não sabia o que eu ia fazer, eu só sabia que eu queria sair para ver o que eu ia fazer. Eu tinha duas paixões, assim, que é educação e esporte, né? Essas são as duas coisas que eu mais gostava e, enfim, não sabia como entrar no esporte, nem pensava, assim, como entrar no esporte. E comecei a trabalhar, comecei a tentar ajudar um fundo que investia em educação, né? Ajudei a captar recursos, fiz algumas coisas com esse fundo que investia em educação. E nesse fundo, coincidentemente, tinha um cara trabalhando lá, que é o Cristiano Borelli, que tinha sido diretor do Instituto Tênis lá atrás, né? E um dia eu estava almoçando com o Cris, uma sexta-feira, no Pinheiros, a gente estava almoçando. O Rafa Pacciaroni, técnico da Bia, era bem amigo dele, é bem amigo dele. Ligou para ele e falou: pô, você não quer assistir um treino da Bia? A Bia vai treinar no sábado, numa casa, XPTO e tal, e você não quer ir assistir? E aí o Cris falou: pô, eu quero ir, eu tô com o Buttori aqui, posso convidar ele, né? Aí o Rafa falou: pô, fala pro Buttori ir. O Rafa me conhecia por causa do meu filho e falou: fala para ele levar o filho dele, que faz tempo que eu não vejo e tal. E aí eu fui, a gente assistiu o treino inteiro da Bia. Quando terminou o treino, a Bia ficou alongando na quadra e tal, e a gente ficou conversando, né? Eu, a Bia, o Cris, o Rafa, meu filho e tal, ficamos conversando. Aí eu contei essa história toda, contei que eu tinha saído do banco, contei que eu estava vendo o que eu ia fazer, enfim, dos investimentos em educação e tal. E aí eles me convidaram para ir para um torneio com eles, para eu escolher. Eles falaram: tem 4 torneios, né? Era San José, na Califórnia, depois era Toronto, Cincinnati e US Open, né? Ele falou: escolhe um Você torneio. escolheu um desses, hein? Ele falou: escolhe um torneio e vai. O mais natural seria eu ter escolhido o US Open, né? Mas tinha festa de 50 anos de um amigo meu, vinha gente para minha casa de fora e tal. E aí eu resolvi ir para Toronto, né? E aí quando eu tava indo para Toronto, até fiquei meio inseguro, assim. Falei: pô, vou chegar lá, nem conheço os caras direito, tal, Será que para eles vão me dar comprar um crachá? torneio. Como é que vai ser Vai isso? ter um né? ingresso lá Lá Exato. Exato. Aí cheguei lá, né, de mala, fui direto do aeroporto, porque tinha jogo da Bia mais ou menos na hora do almoço. Eu tinha chegado, fui direto do aeroporto de mala pro torneio. A Bia jogou o primeiro jogo com a Trevisan, a Bia era tipo 25, 26 do mundo, a Trevisan também, é jogo duro e tal. Primeiro jogo do torneio, a Bia ganhou o terceiro set, jogo duro. Eu ficava só pensando durante o jogo, falei: puta, se ela perder eu já volto de mala para casa, né? Teve boa noite. Mas ela ganhou e aí foi o contrário disso, né? Ela ganhou esse jogo, depois ela pegava a Leila Fernandes na segunda rodada, que era jogadora da casa, né, do Canadá, tinha feito o final do US Open passado, jogo duro, ela foi lá e ganhou, primeiro set duríssimo, 7-6, depois 6-1 e tal, e o terceiro jogo era com a Iga, número 1 do mundo, né? Aí ela foi lá, ganhou da Iga, né? Ganhou da Iga, comemoramos, tal, à noite, tal, conversamos muito, tal, e depois ganhou da Benčić, depois ganhou da Pliskova e perdeu a final para Halep, né? Então, foi uma semana incrível, porque eu acho que foi a melhor semana da carreira dela até então, né? E a gente ficou muito próximo ali. E aí a gente começou a trocar muita ideia, né, sobre o tênis, sobre as coisas dela, tal. Enfim, primeiro eu reparei que eu não entendia nada de tênis naquela semana, né? Eu achava que eu entendia, porque eu sou um alucinado por esporte e tal, eu achava que eu entendia alguma coisa, fiquei sentado do lado do Rafa Pacciaroni a semana inteira e reparei que eu não entendia absolutamente nada. Ele vê um jogo completamente diferente do que eu via e tal. E foi interessante porque tem até umas coisas, vocês que gostam de coisa engraçada, né? Puta, mas nos primeiros momentos que eu apareci na TV nesse torneio, né? Foi um momento que eu levanto num ponto, assim, e o Rafa me põe pra baixo, assim, tum! Ele me põe sentado, assim, e os meus amigos vendo, a gente tem um grupo de amigos que são loucos por esporte e tal, e aí no grupo lá eu só vi assim: já tomou bronca do técnico e tal. Então, Se comporta, né? porta, então... Foi de chinelo pro banco.
E a gente Pra reunião com o presidente do banco, ele e a foi de gente, chinelo e regata. e a gente tinha uma brincadeira que assim, o Rafa sempre falava assim pra mim, quando o jogo vira briga de bar, né, que vira aquele momento especial do jogo, tipo, ele me libera pra torcer. Então surgiu ali, né, porque ele falou, pô, ainda não tá na hora de você, né, se emocionar tanto, né? Mas essa semana foi incrível, porque a gente, enfim, a gente acabou ficando muito mais íntimo, né, porque passamos uma semana inteira juntos, só eu, Rafa e Bia, né? Não tava nem o preparador físico, nem o fisioterapeuta, então, assim, a gente ficou muito próximo. E aí a Bia, nesse momento, estava terminando a relação com o ex-empresário dela, né? Então ela estava terminando a relação com o ex-empresário, e aí eu comecei a ajudar ela a recrutar um empresário, né? E a gente começou a falar com alguns empresários, fizemos calls e tal. Eu falei, me coloquei à disposição para ajudar a recrutar um empresário. E aí a gente falou com vários empresários, aí passou um tempo, a gente ainda estava decidindo o que ia fazer e tal, e aí eu falei, cara, vou tentar arrumar alguns patrocínios, né? Ela tinha alguns patrocínios e eu falei, vou tentar arrumar alguns patrocinadores maiores e tal. E aí fui atrás de alguns patrocinadores, trouxe dois, né? Um banco e uma seguradora, né? Que eram patrocínios bem mais relevantes, assim, do que os que ela tinha, né? E aí ela virou para mim e falou, pô, mas e agora? O que o empresário vai fazer? Você já trouxe os patrocínios, a gente vai chamar o cara para fazer o quê, né? Aí ela falou, pô, você não quer ficar de empresário por um tempo e tal? Eu não esperava isso, né? E aí, num primeiro momento, eu reagi falando, pô, não sei se eu sei ser empresário, não sei tudo que o empresário faz, enfim, mas tô gostando da brincadeira aqui, posso ficar por um tempo. Aí eu trabalhei um tempo com ela, basicamente em troca de credenciais, né? Então, para mim tava Aí entrou um louco por esporte. para mim tava maravilha. Eu trabalhando para ela, indo para todos os torneios, credencial, tal, boxe. Então eu tava feliz da vida, ela também, porque acho que a relação ficou muito boa ali, uma relação de confiança, uma relação, acho que sempre foi criada sem nenhum tipo de interesse, então foi muito legal. E, enfim, aí eu fiquei, né? E o que a gente acabou fazendo num certo momento é que eu percebi o que eu fazia bem e o que eu não sabia fazer, né? E aí a gente fez um acordo com a AMG, né? Que é a maior agência de marketing esportiva do mundo, tal, vocês conhecem certamente, né? E aí a gente fez um acordo onde a AMG administrava as coisas, enfim, mais burocráticas do tênis e algumas coisas dela fora do Brasil, né? E aí, por exemplo, a gente fechou um patrocínio com a ASICS, né? Que na verdade eu que fiz toda a negociação do patrocínio, mas eu acabei passando para a AMG administrar esse patrocínio. Então a AMG ganha em algumas coisas, eu em outras, e a Bia fica com o melhor dos mundos, né? Porque acho que ficou comigo no Brasil e ficou com a AMG olhando para ela em tudo que era fora do Brasil. Então, por exemplo, FI para fazer exibição, qualquer tipo de coisa um pouco diferente que eu não saberia administrar, a AMG consegue, né? Então ficou muito boa essa parceria. Tem uma coisa que aqui, vindo para cá, eu fiquei pensando. O que você acha que... Você é basicamente quase que o primeiro empresário que entrou como empresário que é completamente, não fora do tênis, não desprezando o teu juvenil, que você falou que você jogou tão bem, mas assim, não, mas você ficou anos não fazendo coisa de tênis. E de repente, você é o primeiro empresário que não tá naquele dia a dia do tênis e apareceu, pum. O que você acha que isso trouxe de bom? Você está contando o lado ruim, que pô, tem coisas que você não conhece, tem meandros do esporte que não. O que você acha porque depois de você, o empresário do João também. João é a mesma coisa. Também, né? O Guga também é. E assim, parece que criou uma coragem, né? O do Thiago também, que ia ser, que ajudou durante um tempo. Várias pessoas começaram. O que você acha que traz do lado bom? Eu acho que tem uma coisa de muito bom, é que você vem sem vício nenhum e você vem também sem, assim, o mundo do tênis, por ser muito competitivo e muito individual, né? Ele tem rixas, né? Eu enxergo isso, assim, eu enxergo essas rixas, assim, as pessoas não se ajudam tanto quanto deveriam, né?
Então, para mim, eu entrei com um espírito, assim, acho que tem uma vantagem também de ter trabalhado bastante tempo, não ter o interesse, principalmente relacionado à parte financeira, então isso me ajudou também a ser dessa Network também, né? maneira. Não, networking é a principal coisa, né? Porque eu conheço muita gente do meio empresarial, então as pessoas me recebem, né? Então eu ligo para um CEO de banco, ele me recebe, eu ligo para um CEO de seguradora, ele me recebe, então é um pouco diferente isso, né? Mas principalmente no meio do tênis, eu acho que eu vim com um espírito que assim, eu não tô concorrendo com ninguém, eu não tô a fim de brigar com ninguém. Então, assim, se alguém vem de um jeito um pouco querendo um conflito maior comigo, eu falo, porra, não é comigo, cara. Eu já passei por isso por 28 anos de conflitos e tudo mais, então eu venho com um espírito muito leve. Então eu ajudo os meus jogadores e eu ajudo outros também, né? Porque eu tô ali para ajudar, né? No fundo eu tô ali para fazer duas coisas, principalmente, né? Para cuidar dos jogadores, né, e ajudar realmente os jogadores com interesse neles, né, e a outra coisa, aproximar as empresas, né, as empresas que às vezes nem imaginavam que pudessem entrar nesse mercado, eu começo a trazer. Então, estou aí para fazer essas duas coisas, né. E eu acho que eu consigo fazer bem também por isso, por não, cara, assim, e aí eu faço algumas coisas sem interesse que acabam depois até dando algum resultado para mim. Então, por exemplo, no caso da Naná, né, eu trouxe um patrocínio para ela, que foi uma empresa de energia, a Alup, né? Eh, e essa empresa de energia é de um amigo meu, né? Que eu aproximei da Naná, trouxe o patrocínio para ela, né? E eu não ganhava nada, eu não tinha nada a ver com a Naná. Eu só via a Naná jogando e aproximei um negócio. Depois, quando eles foram fazer uma concorrência para ver quem ia ser o empresário da Naná, né? E eu já estava junto com a IMG, porque essa relação minha da IMG com a Bia fez a gente ser parceiro para outros casos. Então o Guto já era um atleta deles e eu entrei junto, né? A Naná estava numa concorrência entre empresários, onde a IMG estava até fora já dessa concorrência. E aí, quando eu apareci com a IMG, eles colocaram a gente de volta e a gente acabou ganhando a concorrência. Mas olha como é que as coisas se fecham, né? Eu tinha feito um negócio para ajudar a Naná, sem nenhum tipo de interesse, sem pensar que um dia eu podia ser empresário da Naná e tal. E aí isso acaba ajudando no final das contas, né? Então, eu acho que esse espírito faz muita diferença. Esse espírito de fazer a coisa do coração, de estar afim de fazer a coisa e tal. E a outra coisa também é a questão de eu gostar muito, né? Então, assim, coisas que não são normais de um empresário. A Bia, desde que eu tô com ela, desde 2022, eu nunca deixei de ver um set dela. Nem de simples, nem de dupla, né? Que não é normal, né? Não é normal, porque é o cara que está envolvido. E aí esse envolvimento traz muita coisa. Porque você está envolvido mesmo, você está a fim de fazer isso mesmo, né? Então a Naná foi jogar agora semifinal e final no fim de semana em São João da Boa Vista. Eu fui para lá não porque eu tinha que ir, eu não tinha que ir, mas eu fui para lá porque eu estava afim de ver ela jogar. Eu estava afim de ver ela ganhar o primeiro título dela profissional. Então, isso acho que muda tudo, né? Agora, tendo trabalhado durante tanto tempo em um grande banco, que durante muito tempo patrocinou e ainda patrocina o tênis, e agora tendo relações com outros diretores de empresas que estão chegando para o tênis, e não faltam empresas chegando no tênis nesse momento, quão fundamental é essas grandes empresas que vão investir no tênis ter algum entusiasta muito grande num alto cargo? Porque a gente vê que praticamente todas as empresas que investem no tênis têm um CEO, um diretor de marketing ou um presidente que são apaixonados por tênis. Isso tem muita influência? Tem sem dúvida. Assim, eu diria que sempre tem que ter. Eu costumo dizer o seguinte: no Brasil, pra você fazer negócio, é muito difícil você fazer negócio com uma empresa seguindo o caminho natural. Então, eu vou lá, eu sou a pessoa X, bato na porta do marketing, falo com a pessoa de marketing, que fala com a próxima pessoa, que fala com a outra, que aprova um patrocínio para um jogador. É muito difícil, né? Eu tenho uma experiência assim, né? Que foi com a Tiffany, né? Que é patrocinadora da Bia, né? Essa é a única experiência que eu fiz desde o início. Comecinho.
todos os outros casos eu entrei, cara, com um CEO ou um diretor importante ou dono da empresa, né, e que tinha algum nível de empolgação com o assunto e conhecia tênis, enfim. Então, eu acho que é fundamental, assim, ter as pessoas apaixonadas por tênis. E aí eu acho que vem esse serviço todo que vocês estão prestando, que a mídia presta e tal. Eu acho que, assim, o tênis está muito mais legal, né, de ver. Então o tênis está muito mais legal, tem muito mais gente jogando, tem tudo, na verdade. Eu acho que agora a gente conseguiu juntar, alinhar todas as estrelas no Brasil, né? Porque você tem ídolo, né? Você tem os meios de comunicação fazendo bons trabalhos, você tem uma confederação muito mais organizada. Então acho que assim, as estrelas estão alinhadas E para. tem um possivelmente processo sucessório a caminho. Exato, né? com Guto, Naná e outros, né, que estão surgindo, né. Eu acho que ainda tem alguns gargalos, ao meu ver, né. Um dos gargalos, e que os treinadores não fiquem chateados comigo, porque tem ótimos treinadores no Brasil, mas eu acho que um dos Tem poucos. gargalos é treinador, né. Exato. Então hoje não é trivial você ter uma criança de 10 anos, que possivelmente um fenômeno, você enxerga lá com 10 anos e você fala: "Pô, com quem ele vai treinar?", né. Tem projetos muito bons, como Rede Tênis, tem coisas muito legais sendo feitas na Tênis Root e em outros, mas assim, Para um país desse tamanho, pra um falta país desse qualificação. tamanho, sem dúvida, sem dúvida. E Uma coisa que eu escuto direto e que para mim tem muito a ver, a gente tá vendo, como você falou, é um boom, principalmente de marcas. Hoje para você, com certeza, de 3 anos para cá e 4 anos se você tivesse há 5 anos atrás, seria mudou completamente, mudou completamente. completamente. O que eu mais escuto é que faltam projetos, não falta dinheiro. Como que você vê, você que está ali batendo nas portas e conversando com empresas, isso é uma realidade? Que experiência você poderia passar para o mundo do tênis que está ali? Pô, mas eu não tenho, mas não chega para mim. Falta se estruturar melhor esse lado aqui ou ainda é difícil conseguir um patrocínio? Não, eu acho que falta mais organização do que projetos, porque eu vejo muita iniciativa, né? Acho que a gente tem muita iniciativa. Agora já tem iniciativas bem mais organizadas, né? Mas eu acho que falta um planejamento melhor, de uma maneira assim, como é que eu abordo uma empresa, como é que eu chego, o que que eu entrego para essa empresa, porque o que eu vejo muito assim, é um projeto muito bom para o tênis, tal, mas não tem esse viés de assim, o que que eu entrego para a empresa, o que que eu trago de volta para eles, assim, de uma maneira clara, né, no projeto. Então, eu acho que assim, não foi trivial como venderam até agora os projetos, né? Acho que não foi da melhor forma, mas já melhorou muito. Assim, de 3 anos para cá, né? Que é quando eu posso falar melhor, né? Eu acho que assim, 3 anos atrás eu vi as coisas muito menos estruturadas e agora eu vejo muito mais estruturadas, né? E aí, pô, olha a quantidade de patrocínios que vocês têm, e tem fila para patrocinar. Olha, enfim, os jogadores também com bastante coisa, né? Não estou falando só de Bia e João, né? Estou falando de todos os jogadores fazendo muitas atividades, com muitas coisas legais, né? Pô, eu vejo a Carol, por exemplo, fazendo coisas muito legais, né? E assim, um belo trabalho de todos vocês, mas do Ceará especificamente, assim, acho que, cara, assim, impressionante como é que tem espaço quando o trabalho é bem feito, quando o time consegue passar isso para as empresas, consegue passar credibilidade, consegue passar parceria, e aí essa visão de longo prazo também, né? Porque, assim, quando a gente tem um patrocinador, eu quero ficar 10 anos com o patrocinador, né? Então, eu quero entregar tudo que ele precisa. E eu preciso dar consciência também para ele. Quando a gente está falando, por exemplo, de um patrocínio de um atleta profissional, a empresa precisa estar consciente das disponibilidades que esse atleta tem, né? Então, por um lado, você tem que manejar a expectativa da empresa, né? Por outro lado, você tem que fazer o profissional e a equipe serem muito profissionais com essa empresa, para a empresa querer ficar com você por 10 anos. Eu não quero né? perder esse gancho. A gente vive, você falou, você trabalha com a Bia, que é uma expoente com 6, 7, 8, eu vou errar quantos patrocinadores ela tem. E você tem Naná começando a aparecer, você tem Guto começando a aparecer do lado midiático.
Como que a gente gerencia isso? E aí eu tô falando como atleta, que não participei dessa geração. Você tem a expectativa da empresa aparecer pra caramba. Mídia social precisando ser usada pra caramba. Tempo, pressão de treinadores, de todos eles. Pode ser bonzinho, pode ser malzinho, pode ser mais duro, mais flexível, mas precisa treinar. Como é essa conversa com cada um dos treinadores? O Pacciaroni é diferente do Mon, do Léo, cada um é um estilo. Quantos pratos você segura por Eu dia? acho que essa é a parte mais difícil do meu trabalho. Acho que essa é a parte A mais negociação. porque na verdade, assim, sempre o que está por trás do meu processo é fazer o que é melhor para atleta, número 1, né? Mas eu tenho que cuidar da relação com a empresa, né? Então, às vezes eu tenho o sentimento, quando eu levo uma coisa para o atleta que é difícil de fazer, que vai tomar um tempo que deveria ser o tempo que o atleta deveria estar treinando e tal, eu mesmo fico com um sentimento assim, dúbio, sabe? Pô, eu quero fazer o que é melhor para a empresa, mas eu preciso. Então, assim, esses pratos para mim são os mais difíceis, né? E a característica de cada time é de uma maneira, né? Enfim, a própria hierarquia dentro do time são de maneiras diferentes, né? Mas acho que eu tenho, assim, a minha solução para essa dificuldade, né, é ser muito claro. A conversa. Então, quando eu vou fechar um contrato, eu já falo: você tem consciência do que é patrocinar um atleta profissional? Você tem consciência que um atleta profissional que tá lá em cima, né, no ranking, você tem consciência que ele passa 40 dias por ano no Brasil e que 20 são de férias? E tem pré-temporada, né? E que o calendário muda? Porque dependendo de como ele vai, não só com contusão, etc., mas dependendo de como ele vai num torneio, ele escolhe jogar um próximo torneio, ou ele se retira do próximo torneio, e aí ele não tem. Marcado um Você tinha comercial. marcado, e aconteceu já comigo. A gente tinha um comercial marcado, e a Bia resolveu jogar um outro torneio porque ela precisava jogar. E aí a gente tem que encarar aquilo e falar o seguinte: pô, desculpa, mas o que é bom é que eu avisei lá atrás. A carreira é a né? prioridade. A Sempre. carreira é sempre a prioridade, mas é importante deixar claro, né? Deixar claro para todas as empresas que vêm patrocinar, se patrocinar um atleta profissional é muito diferente de patrocinar um influencer. Então isso precisa ficar muito claro para as empresas, e eu deixo claro, né? Mesmo assim tem conflito, mas aí pelo menos eu já avisei, eu deixei claro, eu não estou enganando ninguém, né? Agora, o Brasil tem como cultura até o apoio ao esporte com o atleta já no topo da pirâmide e pouca cultura do apoio lá embaixo. Isso já foi pior do que é hoje, é verdade. Mas ainda é o patrocínio lá em cima, na Bia, no João, do que o patrocínio lá embaixo, na Naná, no Guto. Como é que é a diferença do seu trabalho na abordagem às empresas nesse aspecto? Tipo, são promessas, mas tem muito chão pela frente ainda. Tem uma chance de não virar, porque são atletas de Total. 15 anos de idade. Como é que é a abordagem? Como é que é a chegada a essas empresas? Não, eu acho que, de novo, é a clareza, né? Mas, assim, eu acho que a visão quando você patrocina a Bia, né? É a visão de quando você pega uma empresa que já está indo bem, que entrega lucro. Então, imagina você vai investir numa empresa, né? Comparando com o mercado de ações, por exemplo, né? Então, a visão da Bia é uma empresa que já entrega lucro, que você sabe o que vai entregar, um ano melhor, o outro um pouco pior, tal, mas você sabe o que esperar, né? O João vem rompendo tudo, então o João era uma startup, agora já é uma startup que já abriu capital, Exato. vamos dizer assim, né? E a Naná e o Guto são startups, né? Então você precisa vender como startup. Você precisa vender o seguinte, ó, eles são talentos, né? Eles, não sei se pode dizer fenômenos, mas eles são talentos, assim, importantes, eles têm estrutura, né? Eles têm gente do lado séria, né? Que quer fazer uma parceria longa com vocês, então vocês estão comprando uma startup, né? E aí eu acho que o que eu tenho visto é uma empolgação das empresas em comprar essas startups, cara, que tem sido muito legal. E aí eu me sinto à vontade de falar o nome aqui até da empresa, mas assim, a gente fez uma parceria, por exemplo, com o Guto, com o C6, né? Que é patrocinador de vocês, então ficou à vontade de falar. Assim, o que é mais legal é ver
como que a empresa está empolgada com isso, né? Como é que a diretora de marketing e o time de marketing estão empolgados em fazer o negócio acontecer, em olhar a longo prazo, em ajudar na construção da carreira dele, até com orientação, né? Então, assim, cara, eu acho que quando você consegue envolver a empresa nesse projeto e a empresa entrar junto no projeto, né? Pô, isso faz uma parceria muito legal. Então, pô, eu espero que a gente faça essas parcerias do Guto da Naná, por exemplo, para 10 anos, né? Com essas empresas. E eles estão pegando lá no começo. Então, eles vão viver a trajetória também. O que é legal, inclusive, para os colaboradores da empresa que estão envolvidos, né? Se isso bem usado, para mim dá um prazer enorme, por exemplo, a gente fez um negócio com a Tiffany, que foi super bem feito, ali com o time de marketing da Tiffany e tal, e quando a Bia tá jogando, né? A gente vê a Tiffany parada e os caras assistindo o jogo. E eles me mandam vídeo. Acaba o jogo, todo mundo vibrando. Aí a Bia põe a pulseira da Tiffany lá para dar entrevista. Todo mundo, olha lá, tá colocando a pulseira. Não sei o quê. Então, assim, isso tem um lado até de endomarketing para as empresas, que quando a empresa está envolvida desde o começo, né, é super legal. Vocês passaram vocês passaram, né, falando de Bia, no momento que Bia decide parar. Você tem 2 pontos importantes. Não vamos entrar aqui no lado pessoal, até por respeito a você e a Bia, obviamente, mas como é essa relação quando você tem um monte de interesse e se falou muito? Obviamente que a primeira coisa que deve vir na cabeça de todo mundo e vem na nossa vai ser, óbvio que uma empresa vai ficar, porque pediu para parar por um momento, se afastar do tênis durante 2 meses e vai voltar. Mas está dentro do contrato. Como que é essa conversa, você com a empresa? Como é esse telefone com fio sem fio? Como é visto isso? Porque muita gente pode olhar pelo seguinte lado, pô, ela não pode parar, por mais que ela esteja sucumbindo, ela Muita não pode gente- parar porque é do patrocinador. Porque as pessoas estão acostumadas muito ao futebol, ao vôlei. Uma pessoa contratada é obrigatório, ganha um salário. O tênis ele tem a sua maneira bem diferente de ser. Tem uma coisa que foi um pouco mais fácil, porque ela parou no final do ano e tinham 2 torneios grandes na Ásia, né, que não são nem tão assistidos e tal. Então, não feriu muito a questão da exposição da marca e tudo mais, né? Então, teve um lado mais fácil nisso, né? Mas de novo, a resposta tem muito a ver com sinceridade, né? Então, a conversa foi uma conversa. Eu já tenho uma certa intimidade com todos os patrocinadores, porque também já estão há bastante tempo com a gente e tal. Não tem patrocinador que tinha acabado de entrar e tal, né? Então, os patrocinadores já têm uma certa intimidade. Eu conversei com eles, expliquei, todos entenderam que era o melhor a se fazer mesmo, né? Que não teria nenhum prejuízo para a marca. Mas eu acho que o principal é a relação aberta, sabe? É abrir o coração e falar, ó, era isso que a gente tinha que fazer, né? E todos entenderam, não teve nenhum problema de alguém falar, ó, os contratos nossos são muito bons também, eles protegem de alguma maneira isso, mas ninguém falou, puta, vou ler o contrato, se, esses 2 torneios que ela não jogou, vou pedir um reembolso desse valor, não aconteceu isso, né? Então, mas acho que isso se dá muito pela relação, né? E tem uma coisa também que é fantástica, assim, que eu acho que, assim, falando especificamente da Bia, né? A Bia é uma pessoa tão... Acho que até por isso que eu tô aqui, né? A Bia é uma pessoa tão legal, a Bia é uma pessoa tão especial, que todos esses caras que convivem com ela, todos os patrocinadores, os caras têm um amor por ela, assim, né? Então é muito mais fácil da pessoa, assim, como tem esse envolvimento, né? Não Eu é acho que- trabalho, eu acho que, na verdade, vira família, né? o segredo de tudo, né, também é envolvimento, né? Clareza e envolvimento, assim, as pessoas, assim, você tá dando feedback para essas pessoas o tempo inteiro do que está acontecendo, de como as coisas estão indo, do porquê das coisas. Então, assim, para mim foi muito natural esse processo, assim, de falar, ó, tava na hora dela dar uma parada. A Bia estava há 5 anos sem tirar férias, né? Então, assim, é quase que umas férias, né, que ela tá tirando ali. Então, foi tranquilo. Deixa eu perguntar uma coisa que me veio à cabeça aqui. Existem vários tipos de empresários, né? Tem empresário que se mete em toda a vida do jogador, tem empresário que fecha só contrato. Como que você vê isso? Porque você
hoje você está vendo o mundo também do empresário. Com certeza você olha e fala assim, o Fernando, né, não gosto muito porque ele se mete muito na vida da jogadora. Naquele lá, eu acho que ele é um cara que nem vai ver os jogos. Óbvio que é de jogador para jogador, de relação para relação. Mas como é você, o Buttori, como empresário? Até onde entrar? Você espera o cara te trazer para dentro, ou se daqui a pouco você está carregando uma mala, porque o empresário daqui a pouco está fazendo tudo que o cara faz. Como que você vê isso? Eu acho que eu não sou o mesmo com todos os jogadores, porque as estruturas são diferentes, os pensamentos são diferentes de cada time, né? Mas eu procuro ter um estilo meu, porque é também o que eu gosto, né? Eu faço isso porque eu gosto. Então eu quero ter o lado fã desse negócio, né? Então, assim, eu procuro me envolver, cara, o máximo que eu puder, né? Mas aí tem times que vão me deixar ir até um lugar, tem times que vão me deixar ir até outro lugar, e também depende do tempo de relação, né? Eu normalmente começo muito mais devagar, né? E depois eu vou acelerando a relação, e à medida que tem uma relação de confiança, né? É como um namoro, né? Então, assim, o início da relação é um início de relação que eu sou muito cuidadoso, assim, para não passar por cima de ninguém, para não tomar nenhuma Todo mundo decisão. se conhecendo. Então, é todo mundo se conhecendo. Agora, a partir de um certo momento, eu tento colocar um pouco do que eu acredito, porque já tem algumas coisas que eu acredito. E aí eu tento ir colocando devagar, né? Porque, assim, tem processos muito arrumados, tem processos mais desarrumados, tem processos mais centralizados, mais descentralizados, né? Mas, por exemplo, o que aconteceu com a Bia, que foi tudo muito natural, que foi acontecendo, né? Então, assim, tudo que é finanças da Bia, né? Eu trato com a mãe da Bia, né? Os contratos todos, eu vejo os contratos, mas eu faço questão que o pai da Bia, que inclusive me ajuda muito, o Ayrton, cara, a olhar todos os contratos, a olhar no detalhe, para ele ter a tranquilidade de que a gente está assinando um contrato de 3, 4 anos, muitas vezes, e que, cara, está tranquilo. Então, assim, eu procuro dividir as responsabilidades, obviamente com as pessoas que têm uma relação de confiança com o atleta, né? Então, assim, por exemplo, tudo que a gente faz de mídia social da Bia passa pela irmã da Bia, né? Então, assim, esse é o processo da Bia, esse é o processo que dá tranquilidade para ela, né? Então, eu procuro respeitar um processo que dê tranquilidade para ela, né? Outro exemplo, com a Naná, por exemplo, já é outro processo, né? Já é um processo que o Paulinho é um cara incrível, o pai da Naná é incrível, um cara de uma sensibilidade, assim, impressionante, né? Então, assim, quando ele vai assinar um contrato agora, né, ele tem uma pessoa de super confiança, que é o Rodrigo, que acompanha Naná desde o começo, né? E que a família toda é muito grata e confia muito no Rodrigo, né? Então, agora, quando o Paulinho vai assinar um negócio, por exemplo, um contrato novo, como está assinando agora, né? Então, assim, Paulinho, ó, eu li o contrato, você pode assinar, mas é legal passar para o Rodrigo também, ele também dá uma lida, tal, para você ter a tranquilidade, né? Então, assim, eu sempre faço questão de ter quase que um double check em tudo de alguém que tenha uma relação já de confiança de longo prazo com o atleta. Acho que até o momento que eu vou ganhando esse espaço, e aí no caso da Bia a gente ainda tem essa dinâmica, eu e o Ayrton, que funciona muito bem, mas poderia não ter. A Bia hoje já confia em mim e eu poderia tocar negócio assim. Aqui eu também fico muito mais confortável de ter ele junto, fora que ele faz muita coisa, ele é mais detalhista do que eu, então assim, a dinâmica vai muito de equipe para equipe, né? Mas eu tento sempre colocar o estilo meu é que, assim, eu quero acompanhar, eu quero ver, eu quero estar com o jogador, é isso que eu gosto, né? Então isso tem a ver com o meu estilo, né? Mas aí a forma depende um pouco de como é que o time também me deixa entrar. Já jogou um game com cada um? Não, Deles? Ainda nem quero. Não? Só pra saber. Imagina, não, de vez em quando eles falam, vamos jogar uma duplinha com a Naná, eu falei, eu não fico na rede. Tá de Vai que você brincadeira. toma a direita dessa. Vai que o meu parceiro tá com um saquezinho que ele só põe na quadra, se vem uma bomba em cima de mim, eu falo, não, eu prefiro não. Só com a Bia, que no primeiro torneio em Toronto, eu até bati uma bolinha com ela nas quadras lá, tal, nessa época que eu não era empresário, nada, né? Agora, na função de empresário, ele já me deixa fora da quadra.
Não posso ir tomando. Pode, você vai apanhar do Rafa, hein? Cada um Cuidado. no seu quadrado, cada um no seu Cada um no quadrado. seu quadrado. Não posso ocupar muito espaço. Vamos ao momento Andy dessa edição aqui de O Quinto Set. Você já falou um pouquinho da sua transição de carreira. A segunda parte da pergunta é sobre como isso impactou a sua vida pessoal. Porque, obviamente, que ela muda bastante. Você, como executivo de um grande banco, você durante muito tempo trabalhou num lugar fixo. E, de repente, agora você trabalha no mundo porque você quer estar. Mudou tudo. Antigamente era assim a minha vida. Eu vestia um terno às 8 da manhã, ia pro Jabaquara, 10 reuniões. me internava no Jabaquara, um monte de reunião, saía de lá tipicamente 8 da noite, às vezes ia visitar a agência, terminava com pizza. Não que eu não gostasse, tá? Eu acho que tiveram fases muito boas da minha vida fazendo isso, né? Eu curtia, eu sempre fui muito envolvido com as coisas que eu fiz, e eu acho que isso que é o que fez a diferença, na verdade. Então, eu gostava disso, né? Agora, chegou um ponto da vida que, assim, é que acho que você tem que ressignificar, fazer diferente, enfim, eu ressignifiquei várias coisas na minha vida, né? Eu, há 9 anos atrás, eu me separei, há 4 para 5 anos atrás eu saí do banco, né? Então, assim, é uma fase diferente, né? Agora, a minha fase hoje, ela é maravilhosa, assim, para o que eu quero da minha vida, né? Porque eu continuo aprendendo, né? Eu lido com muita gente muito mais nova do que eu e que a gente se recicla, aprende. Então, na verdade, aprendo muito hoje, né? Numa nova atividade, num negócio que eu adoro, que eu sou apaixonado, que eu vejo, que eu acompanho todos os jogos, né? Então, por exemplo, ontem eu fiquei vendo Billie Jean King Cup Juvenil, né? Comprei lá tinha que fazer uma assinatura lá para poder ver o jogo no Chile e tal. Fiquei vendo Brasil e Japão, Billie Jean King Juvenil. Então, assim, cara, porque eu curto fazer isso, né? Então, essa sensação é muito boa. Eu já tive essa sensação trabalhando em banco, não é que eu nunca tive, eu curtia o que eu fazia, na maior parte do tempo, não em todo o tempo, né? Mas agora eu curto demais. Agora, putz, assim, cara, cada viagem que eu faço eu acho legal demais. Eu ainda consigo ter essa tranquilidade hoje de combinar viagens. Então, esse ano, né? Eu combinei a viagem de Roland Garros com uma viagem para a Noruega com a minha filha, Noruega e Finlândia, né? Depois eu combinei o Wimbledon com a Paty para fazer uma viagem para a Turquia. Então, assim, cara, assim, para mim é incrível, assim, né? Meus 2 filhos já foram em Wimbledon comigo, né? A Rafa foi esse ano em Roland Garros. Então, cara, eu consigo combinar a família, combinar flexibilidade. A minha vida, assim, não podia estar mais legal, não podia estar E mais o terno, as traças já comeram. Ah, Porque ele não sai do armário nunca só mais. para casamento agora. Eu não vou conseguir lembrar, de repente você me ajuda. Teve uma entrevista do Roddick no Servet, que ele fala com o empresário, não lembro se era da Nali. Com o Max Eisenberg. Que ele tava... que é, entre aspas, o meu chefe na IMG, no negócio que a gente faz com a IMG. Ele é o fala cara sobre momento de fechar. Ele estava falando, acho que era da Nike, e fechar. Quando fechar, que ela queria fechar por um valor e ele segurou durante um bom tempo. Onde eu quero chegar? Assim, você está com pessoas completamente diferentes, né? E de carreiras completamente diferentes. E aqui entra também, por exemplo, o João, que eu sei que você fala muito com o Google. Como é essa leitura? É muito mais de feeling, ou de sorte, ou de arriscar, acostumado ao mercado financeiro, porque você fechar um contrato hoje com o Naná, hoje com o Guto, ele tem um valor. Você sabe que eles estão em ascensão assim. O tênis está em ascensão assim. Fechar hoje dá uma tranquilidade. Segurar hoje pode te dar uma oportunidade amanhã 10 vezes maior. Diferente da Bia, que a Bia é estabelecida, ela tem um valor de mercado, você pode aumentar ela. Como lidar com isso no teu mundo, claro? Essa é uma ótima pergunta, porque é um negócio que você está fazendo para o outro, né? Não é para você, o que é um pouco diferente. Porque você tem uma responsabilidade, né, com o outro. Então, você tem que sempre fazer um
um check, assim, peraí, não é para mim. Às vezes é pra uma pessoa que precisa Tirar a muito vaidade, nesse momento. né? Que achando Né? que Então não é a vaidade da negociação de você estar ali. Então, assim, eu sempre procuro achar um equilíbrio e achar justiça também, né? Porque precisa ser um negócio bom para os dois, precisa ser um negócio bom para o jogador e bom para a empresa. Não adianta você esticar a corda completamente e aí daqui a pouco o próprio patrocinador acha que não vale a pena aquele investimento que ele está fazendo. Então, assim, eu procuro achar a justiça e procuro achar também um equilíbrio entre as coisas, né? Então, por exemplo, descasar os prazos dos contratos, não ter todos os contratos vencendo ao mesmo tempo. Descasar o que é fixo do que é variável nos contratos. Então, um contrato eu faço muito mais fixo que garante aquela salário. base para o jogador. Mas se a gente está apostando muito que o jogador vai entregar e a empresa às vezes está na dúvida, assim, ou porque é uma startup ainda, porque tem um jogador que está começando, a gente pode falar, ó, não, beleza, está na dúvida, então coloca isso aqui como base, só que me dá um variável muito mais alto, porque se ela entregar, você está levando, né? Então, eu procuro tentar fazer esse equilíbrio entre os contratos, um equilíbrio assim, assim, com um senso de responsabilidade, porque assim, o mais importante é que o atleta tenha o recurso para fazer a gira dele do ano da melhor maneira possível, né? Então eu sempre insisto assim com os pais, com os responsáveis pelos atletas, assim, puta, vamos levar o fisioterapeuta pro torneio, né? Vamos fazer alguns investimentos, cara, que são altos, assim, levar um fisioterapeuta para Australian Open, cara, pô, é uma grana, né? Uma grana de passagem, de hotel e tudo mais, e assim, assim, se a gente pode, vamos fazer, né? Então eu procuro fazer com que com que essa base de contratos permita que o atleta faça o melhor possível na carreira dele. Mas existe o segurar, por exemplo, temos 2 mangas, 3 mangas, você segura uma porque você está olhando e fala assim, Não, existe. Vou A segurar gente, aqui a porque gente isso vai vai fazer o que é melhor a gente vai fazer o que é melhor pro jogador, né? E eu acho que isso faz parte do jogo. Se você acha que o jogador vai valer mais daqui a pouco, né? Pô, você vai segurar, né? De novo, dá para fazer o paralelo com comprar ação ou não, né? Você vai vender uma ação, né? Você sabe que a empresa vai entregar um lucro maior do que o esperado pelo mercado, você vai segurar a ação. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, acho que tem sim um lance mas sobretudo o que eu quero fazer sempre é um negócio que fique equilibrado, que não fique tão melhor para o jogador ou tão melhor para a empresa, porque o equilíbrio que é o que faz a coisa ser sustentável, né? Agora, você falou aqui da relação, que você está no meio de campo, né, entre a empresa e o jogador e o staff do jogador, que às vezes é um negócio complicado ali. O quanto a sua vida como executivo te ajudou nesse aspecto de fazer esse meio campo, de ouvir os 2 lados, de pesar o que é importante e o que não é? Não, ajudou muito, porque você tem pessoas mais políticas e menos políticas, né, por natureza, né. Eu sempre fui no banco, talvez um dos menos políticos dentro do banco, né. Eu sempre fui um cara que falei muito tudo que eu pensava, muito, assim, né. E até passando um pouco do ponto, às vezes, né. Só que ao longo da vida você vai aprendendo, né. Você vai aprendendo e assim, o Nelson Rodrigues falava uma coisa, né, que ou você cuida da política ou a política cuida de você, né. Então tem momentos que você precisa, cara, assim, ter uma tranquilidade de falar o seguinte, e ser meio político mesmo, não falar assim, puta, exatamente o que você pensa, assim. Acho que as pessoas têm que ter em você uma pessoa que é genuína, né, que não é que tá enganando ninguém e tal, mas, puta, nem sempre você tem que falar tudo na hora que você quer, né. Então acho que é um pouco por aí, né. Tem coisas hoje, com qualquer um dos jogadores, né, que eu falo: "Puta, eu acho que o jogador deveria fazer isso", só que o treinador acha que não, o pai acha que não, então, pô, eu seguro e falo: "Pô, espera aí, não vou ser tão enfático quanto eu deveria ser". Então acho que assim, tem eu acho que eu aprendi, assim, e aí o cabelo branco ajuda, né, que assim, puta, tem horas que você tem que recuar um pouco, que você tem que ir mais devagar e tal, para o processo, para não ferir o processo, né.
O mais importante é você ter um processo em volta do jogador que seja saudável, que ele se sinta bem, que ele também não se sinta pressionado, que também muitas vezes, pô, a pessoa tá no meio de um torneio, né? Aí o pai fala uma coisa, por exemplo. Putz, você vai falar outra, cara, sabe assim, não, puta, deixa tocar desse jeito, né? Se o prejuízo não for tão grande, tem que escolher as batalhas, né? Não é entrar em todas as batalhas, né? E acho que aí vem um pouco da experiência do banco e também da idade, né? De você ter mais calma para fazer as coisas e tal. Ano que vem, projetando um bom ano, né? Que todo mundo legal, a gente vai ter um João no seu melhor momento, né? Hoje já 24 do mundo, a Bia voltando, e se voltar normal, se bota entre os 20 do mundo com tranquilidade, a gente sabe disso, e a esperança é que volte até melhor do que já foi de 10 do mundo. Você tem a aproximação da Naná, você tem a Vitória também vindo por fora, ali, você tem o Guto, que ainda vai demorar um pouquinho mais, né, pela idade, mas também já começando a aparecer. E a gente vem escutando de todo mundo, né, tanto da mídia, quanto dos patrocinadores, quanto dos fãs, quanto nós do mundo do tênis, que o tênis, uau, segura o tênis. O que é o seguro tênis para você? Como que você vê? Se esses elementos acontecem, o que o tênis pode se transformar, na tua visão? Eu acho que, assim, o caminho parece muito bom e parece ser exponencial, assim, né? Eu acho que eu não imaginava, Fino, nos 3 anos que eu tô, ter visto, assim, um crescimento nem parecido com o que foi, né? E assim, acho que a Bia estava num caminho super legal, né? Óbvio que a gente não sabia que ela ia fazer semifinal de Roland Garros, enfim, né? Quarta de final de US Open. 10 do Então, mundo. 10 do mundo 2 vezes, né? Então, assim, puta, foi muito legal. Acho que ela impulsionou isso, né? Eu acho que o João, como a gente fala, botou gasolina na fogueira, porque assim, o João deixou esse negócio exponencial, né? Só um parênteses aqui, né? A gente tava falando de estrutura, não sei o que, puta, a estrutura do João é uma estrutura que eu admiro muito, né? Incrível. Assim, os pais Ótimo trabalho de incríveis. todo mundo, né? Assim, é impressionante, assim, como uma estrutura redonda. O Gui Teixeira é incrível também. Então, assim, acho que, assim, vem, cara, com tudo para ser o que a gente espera que ele seja. Se ele vai ser 15 do mundo, 10, 5, 3, 1, não dá para saber, né? Acho que vocês podem analisar isso até melhor do que eu, assim, mas, cara, mas o que é legal é o espírito, o que é legal é a jornada, cara. A jornada tá incrível, né? Então a jornada da Bia é incrível, a jornada do João é incrível. Eu acho que a gente tem para ver Naná, Vitória, Guto, outros, né, que estão surgindo. Então, assim, acho que a estrutura tá muito melhor, né? Então eu acho, assim, eu nem sei onde é que pode chegar, porque essa resposta, tipo, eu falei um monte de coisa porque eu não sei responder, né? Bem empresário, né? vendendo Mas, cara, guarda-chuva, não. Na tempestade. aonde é que a gente vai chegar, cara, com isso? Puta, é difícil de saber, cara. É difícil de saber. Porque, assim, o que eu vejo, né? E aí, acho que tem umas coisas muito legais acontecendo, que, assim, o mundo do luxo, né, entrando no tênis também, né? Isso impulsiona muito, né? Não sei se vocês viram, o Sinner estava fazendo um ensaio agora na neve, não sei o que, acho que é com a Gucci, se não me engano. Assim, porra. E assim, o luxo também percebeu que o luxo pelo luxo é uma coisa meio fútil, né? O luxo atrelado a um esporte que tem elegância, como o tênis, e tem abrangência, né? Puta, vira um luxo diferente, cara. É muito diferente vender, é muito mais legal o luxo atrelado ao esporte e tal. E qual é o esporte, né? Puta, você tem golfe e tem tênis, né? Golfe é uma coisa um pouco mais regional, tênis é uma coisa muito mais abrangente, muito mais mundial, né? Então, porra, eu acho que assim, cara, não sei onde pode chegar. Não sei onde pode chegar. E assim, uma coisa que mudou muito também, né? É a quantidade de gente assistindo tênis, né? Então, assim, por exemplo, Entendendo tem de um tênis. público, e aí eu não sei dizer exatamente por quê, mas eu tenho as minhas hipóteses, mas assim,
Na pandemia especificamente, você teve um boom ali de beach tênis, né? Um envolvimento muito grande das mulheres, principalmente jogando e tal. E essas mulheres que estão jogando beach tênis, que continuam jogando beach tênis, começam a jogar outros esportes de raquete. Então você vai no clube, cara, 10 horas da manhã. Hoje, graças a Deus, eu posso ir no clube 10 horas da manhã. Né? Então, assim, você vai no clube 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, tem grupos de mulheres jogando tênis, cara. E elas estão comentando o jogo do João, o jogo da Bia, o jogo... Então, assim, mudou, porque virou uma coisa muito mais de família, assim, até diferente do futebol, né? Porque futebol tem as paixões, né? Mas é uma coisa meio masculina demais, né? Agora já tem até muito mais mulher Muita envolvida. gente que passa a combinar viagem para acompanhar tênis de Acompanhar casal. e esse público AB, assim, né? Esse público mais de alta renda, que interessa muito para alguns tipos de empresa, cara, assim, eles estão muito envolvidos com tênis, né? Então você tem agências hoje de tênis, de amigos nossos e tal, Fábio, que acho que já veio aqui, porque ele leva 1.000 pessoas para Roland Garros, 1.000 brasileiros em Roland Garros, né? Puta, quando é que ele podia imaginar isso? Só que agora pode ser que o ano que vem sejam 5.000. Total. Porque é exponencial, né? Então, assim, os caras querem ver o João em Roland Garros. O João tem chance de ganhar Roland Garros, tem chance de chegar na semifinal, né? Puta, a Bia, cara, tem chance de chegar na semifinal de novo, vai ter 5.000, cara, assim, né? Então, eu acho que essa coisa é exponencial. Acho que a gente não sabe onde é que a gente vai chegar. Muita gente talvez não saiba, mas você está ao lado também de dois tenistas cadeirantes, a Vitória Miranda e o Luiz Calisto. É dois expoentes do esporte adaptado no Brasil. O Brasil é uma potência paralímpica, é um dos melhores países do mundo. E infelizmente ainda há pouca atenção para o esporte paralímpico no Brasil. Para as empresas, e a gente sabe da necessidade das empresas, de além de apoiar o esporte, ter essa história também de apoiar o esporte adaptado. Como que é a relação no caso dos cadeirantes? Isso é um projeto lindo que acho que eu faço questão até de falar da empresa, porque o acionista majoritário da Trackbel me chamou um dia, né, e falou, puta, eu tô ajudando eles aqui, eu preciso profissionalizar isso, né. Eu me encantei com o projeto como um todo, né, com o Léo Botija, que cuida dos dois e de outros, né. E, putz, pra você ter uma ideia, na primeira reunião, eu chorei 3 vezes com eles, né? Assim, na hora que eles foram contando as histórias e tal, eu falei, puta, isso aqui eu quero ajudar de qualquer jeito, né? E eles são, assim, expoentes, estão agora nas finais do Parapan Juvenil, né? E estão indo super bem, assim, a Vitória é número 1 do mundo juvenil, o Luiz é 5, se não me engano, né? E assim já começam essa transição pro profissional lá, enfim, cara. E assim, mérito impressionante do Léo Botija lá e da Genial, turma, que total, como é que eles genial. construíram. E aí indo para as empresas, eu acho que assim, isso precisa ter mais exposição, né? Isso foi parte de uma conversa que eu tive com o Ricardo Amorim, que já esteve aqui também, né? E a gente foi bater um tênis outro dia. E aí a gente terminou falando disso, né? E ele até postou depois falando porque assim, todo mundo que puder ajudar, né, a divulgar, e assim, o que precisa desculpa, o que precisa é divulgação, né? Então precisa todo mundo saber que eles estão nas finais do Parapan, jogam hoje inclusive, né? Então assim, as pessoas precisam saber do que está acontecendo, né? E é legal porque vocês dão esse espaço aqui, e eu acho que tem que ter cada vez mais, né, para eles poderem, cara, estar expostos, porque assim, são pessoas incríveis, são histórias incríveis. Eu vi todos os jogos de Roland Garros deles nesse dia aí, eu tava aí, né? E tirei foto também com o troféu, com a vitória e tal. Puta, mas cara, é encantador, né? Você ficar vendo o jogo é encantador. Quem se interessa e acompanha o mundo paralímpico uma vez, acho que não para nunca mais, cara. E é muito legal que grandes empresas, por exemplo, vou citar aqui, o Sport TV mostra os mundiais de atletismo, de natação paralímpica. Cara, e é o que o brasileiro gosta, de ver brasileiro ganhando. E o Brasil ganha pra cacete no Paralímpico. Não, pra cacete. É um dos melhores países do Potência, mundo, sim. né? Potência paralímpica. Então é muito legal de ver. O senhor tem mais alguma pergunta ou posso caminhar para a saideira? Pode caminhar. Posso caminhar? Pode. A gente tem uma saideira aqui que é uma série de perguntas que a gente não combina antes para ser espontânea mesmo. Ele já viu, ele já tá bem preparado. estudou, Se eu né? conheço. A pior é que eu não tô. Juro por Deus que eu não sei. Eu vi os programas, mas eu não lembro. Assim. Se você pudesse escolher uma pessoa para bater uma bola, quem seria essa O pessoa? fino.
Nunca quis bater bola comigo, meu. Cara de pau. Sabe o que é legal dessa saideira? Que as pessoas vêm aqui e expõem como você é mascarado, metido, não bate bola com ninguém. Nunca quis bater bola Tu comigo. sonha bater bola com você. Ele bate com Pirralho. ele, Um pirralho no Pinheiros. ele bate com os juvenis e tal, mas nunca quis bater bola comigo. Não. E um Mas bate-papo. o meu ídolo é o Nadal, cara. Eu acho o Nadal incrível, assim. E pior é que às vezes tiveram algumas vezes que eu encontrei com ele na sala de jogadores, eu preciso passar sem falar, cara, pelo amor de Deus, você quer dar um abraço, dá um autógrafo aqui. Não daria, eu não gostaria. Ainda que eu seja muito fã do Nadal, eu não gostaria de bater bola com ele, porque 2 roscas dele lá já. Não ia conseguir devolver. Pegava aqui Sair em fora cima. do estádio. Pegava aqui em cima. E pra bater um papo? Com quem você queria bater um papo? Pode ser vivo, morto do esporte, fora do esporte. Qualquer pessoa. Bater um papo, cara. A gente tá falando muito de tênis e aí acho que o papo legal seria o Federer, né? Federer. Mas tem muita gente aí, é duro escolher um, né? Mas acho que acho que pensando assim no tênis, acho que o Federer, até, cara, eu fico impressionado como é que ele é lúcido, né? Como é que ele é lúcido, mesmo no pós-carreira, é aquele cara que você tem a impressão que ele sempre fez tudo, ele não deve ter feito tudo certo sempre, porque ninguém faz, né? Mas assim, você tem a impressão que tudo que ele faz tá certo. Ele né, faz cara? filho de 2 em 2. Não, é foda, né? Não, o cara, esse é outro nível. Faz filho de 2 em 2. Pra que eu vou fazer 4 filhos? Faz filho de 2 e acabou. Que música, banda ou cantora te fazem parar pra ouvir? Na YouTube. YouTube? Eu adoro, cara. Eu adoro. Assim, pra mim, e o melhor show que eu já fui na minha vida foi o U2 lá naquele No Sphere. Esfera. Espetacular, eu fui Nossa, também. inacreditável. Espetacular. E eu fui justamente porque eu fui ver o Super Bowl. Putz, então, se bobear, quase a gente se encontrou, porque eu fui durante o Super Bowl também. E nesse show tem uma história curiosa. Nesse show, quem foi comigo foi o Paulo Nobre, né? E eu sou São Paulino fanático. E o Paulo Nobre, ele só usa a camisa do Palmeiras. E ele foi no show, ele tava super empolgado, a camisa do Palmeiras, muita gente boa e tal. E todas as minhas fotos, tudo que eu tenho do show, aparece ele com a camisa do Palmeiras. Então eu não posso colocar em lugar nenhum, não posso mostrar pra ninguém. Que é outro alucinado por tênis. Não, também, o Paulo. não, ele vai em todos os torneios. Eu conheci ele por causa do tênis, na verdade. E ele foi comigo no show. Sensacional. No seu baú de memórias, a melhor e a pior lembrança da sua carreira? Da minha carreira ou da minha vida? Da sua carreira. Da minha carreira, putz, eu tenho muito boas memórias, mas assim, da minha carreira recente é a campanha da Bia em Roland Garros, que eu tava ainda no mesmo apartamento que eles, então, cara, tava eu, o Paulo, a Bia e o Rafa no mesmo apartamento, então aquilo ali pra mim foi Você viveu aquilo intensamente. foi incrível, né? Da minha memória de banco, né? Eu toquei um negócio muito grande do banco, né? Com várias agências e um negócio que era praticamente um banco à parte, né? E ali eu fui muito feliz, cara, porque ali eu fiz diferença na vida de muita gente. São 6.000 pessoas que trabalhavam comigo, né? E eu acho que eu fiz diferença na vida de muita gente ali, e isso me traz um reconhecimento até hoje, são as pessoas me pedindo conselho, então assim, tem um lado de reconhecimento assim muito legal, né? Cara, eu não sei. Agora ser amigo do André Kfouri, pode ser? Agora ele mata. Agora nesse momento ele acaba de jogar o celular longe. Quer uma história boa? Quer saber o André Kfouri quando ele começou, né? Quando o André começou, a gente sempre foi muito amigo de colégio, né? E quando ele começou, ele trabalhava na Jovem Pan. E na Jovem Pan ele tinha que entrar para dar o scout do basquete da NBA, logo que acabasse o jogo, né? E a gente fazia o scout, eu de um time, ele do outro, na minha casa, porque só eu tinha TVA, que era onde passava, e às vezes de madrugada, porque eram os jogos na Costa Oeste e tal. Madrugada eu fazia scout de um time, ele de outro, aí a gente fazia o papelzinho e tal, ele entrava ao vivo no rádio pra falar da coisa e os amigos ouvindo, tal, 2 da manhã ele no rádio só pra falar o resultado do basquete. Então a gente é muito, pra mim na verdade é um prazer ser amigo do Dedé, porque, cara, esse cara é um cara incrível, eu sei que ele é muito próximo de vocês
E é um cara que eu também devo muita coisa, assim, sempre me ajudou muito, acho que eu também, então a gente tem uma relação muito, muito legal. Foi bom você ter lembrado dele aqui. Grande, gigante. Vou te pedir para assinar a bolinha. Provavelmente pela Nunca segunda assinei, vez. nunca Você vai assinei. ser ó. cornetado Nunca pelos assinei, times. vai. Assinando Pode ser, Bolinha. O que você certeza. acha que você é? Certeza. Mas jogou juvenil, cara. Ah, joguei Pegou, juvenil. pegou em raquete. Como eu nunca assinei nada, só vou Teve colocar algum as torneio iniciais. que você aqui. ganhou ali que virou profissional? Você lembra? A gente possa cornetar? Não. Você falou que você perdeu do Saliola. Se eu, Marcelinho não tinha jeito. se eu tivesse ganho de algum, eu não ia falar aqui, porque ia ficar chato. Mas não. Mas eu não ganhei não de nenhum cara. Pô, virou profissional, cara. Não, acho que eu não ganhei nem dos que. Não, eu sou muito ruim, cara. Até que eu surpreendo. Na hora que eu vou bater uma bola assim, até que eu surpreendo. Mas Vou ter que botar um jogo. Gente, vou ter que botar um jogo Buteri contra Fernandinho. Vamos ter que fazer isso. Isso aí eu topo. Esse Vai desafio eu amassar, topo. vai Esse amassar, desafio eu vai topo. Vai me amassar. Confiança zero. Zero. Pô, o cara jogou juvenil, cara. Eu joguei velho. Jogou fôlei, Eu juvenil. tenho- Exato. Pode ser de vôlei. Aí eu me garanto um pouco mais. Mas é engraçado como no tênis, né, cara, a gente vai perdendo força primeiro, né? Puta, a gente que não jogou, cara, no nível que vocês jogaram e tal, perdendo força, e, cara, e eu reparei esses dias que, pô, eu tava sacando, eu falei, cara, tô sacando muito fraco e tal. Aí um treinador me viu sacando, falou, cara, meu, eu não fazia mais o movimento aqui lá atrás, eu só do troféu, só de trazer a bola aqui, eu sacava assim, isso que eu nem percebia mais, né? Então você vai ficando enferrujado, né, cara? Buteri, valeu demais. Papo muito legal, muito elucidativo. Adorei Foi um também. prazer recebê-lo aqui. Muito legal. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, cara. Puta, eu sou fã de vocês, cara, que vocês continuem crescendo muito, cara, e entregando tudo que vocês estão entregando para esse mercado, porque assim, vocês ajudam demais, né? E esse nível de exposição que vocês dão para o tênis, de ter esse espaço aqui, né, que é todo voltado para o tênis, junto com o New Balls, então, cara, isso é incrível, né? Acho que isso, com essa dimensão, eu acho que a gente não teve ainda no Brasil, né? E espero que vocês prosperem muito, que vocês continuem nessa trajetória muito legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente, para você que acompanhou mais essa edição de O Quinto Set. Em 15 dias estaremos de volta com um entrevistado ou uma entrevistada falando um pouco de tudo aqui. Hoje aprendemos sobre os bastidores dos negócios no tênis, certo? O ano tá acabando, tem férias depois, tá? Só pra avisar. Né? Vai ter programa, Cada 15 dias, cada 15 dias. Eu quero vai ter férias, eu programa. não aguento mais você. Eu já saí de um... Não aguento mais Por você. incrível que pareça, as pessoas não querem tirar férias da gente. Tchau, gente. Até semana que vem, ou na outra, aliás, daqui em 15 dias.